Olá! Começa agora o programa Mundo Esportivo. Eu sou Beatriz Fabre e aqui você acompanha o melhor dos esportes. No programa de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Europeu, que vem crescendo e conquistando mais fãs a cada dia, o Campeonato Alemão ou a Bundesliga. O programa está imperdível para você que gosta ou tem curiosidade para saber mais sobre o futebol alemão. Já imaginou como se deu origem um dos maiores campeonatos de futebol do mundo? Como é a sua história? Quantos times? Os principais? As curiosidades? Hoje você ficará por dentro de tudo e até o final do programa também virará um apreciador deste grande campeonato. O futebol é uma paixão em qualquer lugar do planeta. Mas como ele surgiu na Alemanha? Em 1954, a seleção da Alemanha conquistava o seu primeiro título de Copa do Mundo. Mesmo com esse fator, o futebol no país ainda estava atrasado em relação a países como, por exemplo, a Inglaterra, conhecida como a grande fundadora do futebol. O problema é que, infelizmente, o esporte não recebia o devido apoio. O país não possuía uma liga nacional de futebol. Eram 5 ligas amadoras na Alemanha. Ao final, os campeões de cada liga se enfrentavam entre si para decidir quem seria o campeão alemão. Sepp Herberger, na época técnico de futebol da seleção campeã de 54, foi um dos únicos que viu um futuro brilhante no futebol alemão, ainda mais após aquele título. Ele propôs então a criação de uma liga nacional. Para ele, era indispensável e devidamente importante uma competição de alto nível para que a Alemanha não ficasse para trás. Até que anos depois, em 1963, diretores da Federação Alemã de Futebol, a DFB, e as direções dos clubes chegaram em um consenso para a criação de uma liga. Ficou decidido, então, que 16 times fariam parte. No dia 24 de outubro de 1963, os participantes entraram em campo, disputando entre si, formando assim a grande e famosa Bundesliga. Uma curiosidade para você, grande fã de esportes: Konietzka, do Borussia Dortmund, foi quem estreou gols no campeonato. Contra o Werder Bremen, o alemão abriu o placar, mas isso não foi o suficiente. Final de jogo: 3-2 Werder Bremen. Já o primeiro campeão da Bundesliga foi o Colônia, no ano de 63. É válido lembrar que hoje em dia foram adicionados mais 2 times para a liga principal, somando 18 times competindo. Vamos às principais regras. Os 4 primeiros se classificam para a Liga dos Campeões em busca da Grande Orelhuda. Já os outros 3 abaixo garantem classificação para a Europa League, outra competição europeia. Na parte de baixo da tabela, 17º e 18º caem para a segunda divisão do campeonato, a Bundesliga 2, como é conhecida. Já o 16º colocado entra na disputa por playoffs para não ser rebaixado. A competição funciona através de pontos corridos, então ela segue o mesmo esquema conhecido por todos. 3 pontos são dados para o grande vitorioso da partida e 1 ponto para o empate. Se 2 times ficam empatados, o saldo de gols decide quem termina superior. É válido lembrar que na Alemanha existe uma grande fiscalização em relação a requisitos financeiros que são bastante rigorosas. Clubes que apresentam deficitárias ou dívidas podem ser expulsos da liga. Foi decretado também recentemente que todos os clubes precisam ter uma cobertura em todos os assentos e locais em que torcedores ficarem de pé nos estádios. Uma grande curiosidade. Uma outra curiosidade legal é que na Alemanha são exigidos telões nos estádios para que durante o jogo o torcedor não perca nenhum lance, ou até mesmo acompanhe o trabalho do árbitro. Falando em títulos, separamos agora os maiores campeões. O Bayern de Munique possui nada mais nada menos que 27 títulos, sendo seu último ano passado em 2016. Em segundo vem o Nuremberg com 9 títulos, o Borussia Dortmund com 8, Schalke 047 e Hamburgo 6 títulos. E aí, quem vai levar o título este ano? Apostas? Vamos agora para um rápido intervalo.
Na volta abordaremos os principais times da Alemanha e algumas curiosidades. Voltamos já! Reciclar, é só começar. Pra começar, é só reciclar. Tchutchuru. Pegue o papel, pegue o plástico e comece a pensar em uma nova forma de se utilizar. A natureza só precisa de uma forcinha que então comece com você. Então todos juntos vamos fazer. Pra reciclar, é só começar. Pra começar, é só reciclar. Tchutchuru. Reciclar, é só começar. Estamos de volta com o programa Mundo Esportivo. Hoje o nosso tema é sobre o campeonato alemão. Alguns dos times que jogam pela liga são Schalke 04, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Hamburgo, Hannover, Borussia Mönchengladbach, Hoffenheim, RB Leipzig e muitos outros. Uma das maiores rivalidades existentes hoje na Alemanha fica por conta do Schalke 04 e Borussia Dortmund, times da região oeste do país. O derby, assim chamado jogo clássico entre eles, chama atenção pela enorme rixa e disputa entre ambos os times. A torcida fica fervorosa. Uma outra grande rivalidade nos dias atuais e muito conhecida é Borussia e Bayern de Munique. Por serem atualmente as duas maiores potências do futebol alemão, eles estão sempre disputando o título no topo da tabela. A grande maioria dos escudos em camisas no futebol alemão possuem estrelas. Mas o que significam essas estrelas em cada um desses times? A gente te explica, sem neura. Existe uma regra para a quantidade de estrelas nas camisetas. Se o time possui 3 títulos alemães, ele só pode colocar uma estrela. A partir de 5 títulos, 2 estrelas. 3 estrelas a partir de 10 títulos. 4 estrelas, 20 títulos alemães. Ainda não existe uma definição para quantos títulos serão necessários para 5 estrelas. Vale lembrar também que somente títulos da Bundesliga são válidos, ou seja, a partir de 63 e 64. Somente os seguintes times possuem estrelas: Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, Stuttgart e Hamburgo. Espero que você tenha gostado do nosso programa. O Mundo Esportivo vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso próximo programa para ficar ligado no mundo dos esportes. Até mais!